outro item que eu também quero destacar como relevante aí para a gente finalizar então o nosso painel de controle do Windows é um item chamado recuperação. Quando tu acessa o item recuperação do painel de controle também, tu vai acessar esta janela. Observa, então tu acessa o painel de controle e tem um item chamado recuperação, que vai te dar acesso ao que nós chamamos de restauração do sistema. E a restauração do sistema, quando ativada, permite o usuário retornar as configurações do Windows a uma etapa anterior, a um determinado dia, a uma determinada hora anterior, voltando às configurações que o Windows tinha naquele dia e naquela hora. Então tu imagina que teu Windows começou a apresentar algum problema de configuração, o computador de repente já não está funcionando muito bem com o sistema operacional Windows, então tu entra no item recuperação do painel de controle, acessa a restauração do sistema, então clica aqui em abrir restauração do sistema, e quando tu clicar em abrir restauração do sistema, ele vai exibir essa janela, contendo diversos pontos de restauração, até vou destacar aqui, ó, contendo diversos pontos de restauração, dos quais tu pode selecionar um desses pontos de restauração e pedir para retornar as configurações que o Windows tinha naquele dia e naquela hora. Isso pode voltar a fazer com que o teu computador tenha restabelecido o seu funcionamento normal. Então é muito importante, deu algum probleminha de configuração no teu Windows. Tu está vendo que o Windows está travando demais, ou está demorando para inicializar, ou algum programa começa a apresentar muitas falhas, muitos erros, as janelas começam a não responder. Isso pode ser problema de configuração no Windows. Tu clica no item recuperação, pede para abrir a ferramenta restauração do sistema, e aí pede para retornar para um ponto de restauração existente. Ele vai voltar todas as configurações que o Windows tinha naquele dia e naquela hora que tu escolheu. Então ele volta as configurações a um dia anterior que tu tenha escolhido, que a gente chama de ponto de restauração do sistema. E o legal é que o próprio Windows vai criando esses pontos de restauração de tempos em tempos. E aí então o dia que der um problema tu pode voltar para um ponto de restauração desses. Outro ponto legal, tu retorna para um ponto de restauração, mas sem perder os teus arquivos de uso pessoal. Quer dizer, tu vai retornar as configurações que o Windows tinha naquele ponto de restauração, naquela data, naquela hora, mas não vai perder os teus arquivos do Word, do Excel, do PowerPoint, não vai perder teus e-mails, teus favoritos, teus históricos. Quer dizer, tuas imagens, teus vídeos, tu retorna para aquele dia, mas é só retornar as configurações do Windows. Isso não faz com que tu venha perder os teus arquivos de uso pessoal. Então mantém os teus arquivos de uso pessoal inalterados. E outro ponto importante, isso pode desinstalar um programa ou remover um driver. Vamos fazer essa leitura atentamente comigo. Acompanha aqui, ele diz, ó, para usar a ferramenta restauração do sistema. Desfaça alterações de sistema recentes, mas olha aqui o que está escrito, mas deixe arquivos como documentos, imagens e músicas inalterados. Então tu retorna as configurações do Windows, mas ele diz, deixe arquivos como documentos, imagens e músicas inalterados. Ele ainda continua, isso poderá remover programas. Então isso pode remover programas e drivers instalados. Beleza, pode remover programa, pode remover um driver instalado, mas não altera os documentos, as imagens, os vídeos, as músicas, os e-mails, os favoritos do usuário. Então é retornar as configurações do Windows a uma etapa anterior, chamada ponto de restauração.